A paz do Senhor, meus irmãos em Cristo Jesus. Bom é estar aqui com vocês. Hoje eu quero meditar numa passagem descrita no livro de 2 Coríntios 2:17, que diz: porque nós não estamos como tantos aí, mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo é que falamos na presença de Deus com sinceridade, e da parte do próprio Deus, pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos, pelo contrário, regozijemos e rejeitemos as coisas que por vergonha se ocultam, e não andando com astúcia e nem adulterando a palavra de Deus. Antes, nós recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade, como bem está escrito em 2 Coríntios 4, 1 e 2. Tendo em vista que, agora, o que se vê com muita frequência é o espírito do engano, que se esconde por trás dos nossos bens materiais. Parece até que a felicidade está nas coisas que possuímos e na busca de prazer. Então, isso na nossa autonomia, mas é só olharmos à nossa volta e vermos aí o resultado disso tudo em nossas famílias sendo destruídas, casamentos esfacelados, ou seja, acabados, suicídios entre jovens, abortos e uma infinidade de problemas. Um dos mais angustiantes, os das drogas, e muitos outros de vícios perniciosos, como do álcool e do fumo. Tudo isso pode ser resumido numa só palavra: engano. O problema é que eu vejo aqui que esse espírito enganoso que está no mundo e até mesmo em nossas culturas também penetra na igreja. Paulo já nos dizia em 1 Timóteo 4:1, o Espírito afirma expressamente que nos últimos dias alguns apostariam da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Os religiosos do passado acusaram o Senhor de expulsar demônios pelos príncipes dos demônios. Porém, defendendo essa tese ou defendendo essa causa, Jesus lhes disse: como Satanás poderia aguentar se a sua casa estiver dividida contra ela mesma, ou seja, contra si próprio? E logo Jesus afirma dizendo: quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não ajunta espalha. O que Jesus quis dizer com isso? Primeiro, é que os seguidores dos fariseus, estes poderiam ser tantos os seus discípulos como os seus filhos, e estavam expulsando demônios. Jesus não negou o fato de que eles eram expulsos por esses seguidores. Segundo, se
eles eram expulsos, quem eram os que estavam fazendo isso? Jesus afirmou categoricamente: se você não é por mim, é contra mim. Em terceiro lugar, Jesus também mencionou que quando um demônio sai, ele tenta encontrar um lugar para habitar, mas quando não o encontra, ele retorna ao lugar de origem. E, o encontrando limpo, arejado, edificado, ele traz outros 7 demônios com ele. E o estado final da pessoa fica pior do que antes. Se entendemos tudo o que está sendo dito aqui, o que temos a seguir parece ser a resposta lógica. Ou seja, que se Satanás expulsar a Satanás, ele estará dividido contra ele mesmo. Bilhões de dólares têm sido gastos em grandes montantes de remédios como tranquilizantes, tentando encontrar a libertação do demônio, do álcool, ou do alcoolismo, bem dizendo, e das drogas, como também da solidão e muitas outras coisas que subjugam a humanidade. Logo, estaremos fazendo o que Paulo disse que aconteceria. Mas ele disse desse acontecimento nos últimos dias, lembrando que os apóstolos, que são uma das pedras angulares da igreja, passaram por experiências tais como estas. Atos 2:42. Em Timóteo 4:16, Paulo disse: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, continua neste deveres, porque fazendo assim salvarás tanto a ti como os teus ouvintes. O que Paulo disse é muito importante para nós hoje, de sorte que as duas áreas que temos que guardar contra o engano são as nossas vidas e também o nosso falar. Observando esses dois fatores, vemos que eles têm andado juntos e normalmente encontramos uma dicotomia aqui. Aqui está o que Jesus disse sobre os fariseus: fazei e guardai isto, porque eles dizem, mas não fazem. Mateus 23, verso 3, Jesus denunciou esses aparentemente religiosos ao chamá-los de hipócritas. Vejam bem, no Sermão da Montanha, Jesus denunciou essas pessoas enganadas em 3 áreas. Primeiro, no dar. Ou seja, era um dar feito para receber honra dos homens. Em nosso texto de 2 Coríntios 4:2, Paulo disse: rejeitemos as coisas que por vergonhosas se ocultam, de sorte que quando quisermos ou dizemos que vamos à igreja, queremos dizer que vamos a um templo, ou seja, a casa de Deus, para ouvir belos cânticos, um testemunho talvez, e se for uma igreja evangélica, obviamente uma mensagem extraída da palavra de Deus, que pode ser relevante para aquilo que enfrentamos no mundo, o mundo real, o mundo que nós conhecemos e no mundo que aí está, com tudo que vemos, vivemos, sentimos e passamos na escola da vida. Deixa eu te perguntar uma coisa: você já
provou desse espírito enganoso? É claro que se você já provou, foi involuntariamente, porque ninguém prova porque quer. É isso só. Acontece quando somos vítimas desta fatalidade por uma única coisa: o espírito do engano. O que significa dizer, induzir em erros, iludir, lograr, embaçar, embair, disfarçar e esconder. Finalizando, eu quero mais uma vez agradecer a participação, o carinho e a atenção de todos vocês, especialmente aquele que nos honra com esta atenção toda especial. Então, fico muito grato e desejo fazer aqui uma oração, finalizando, para concluir a nossa linha de pensamento. Amantíssimo e soberano Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, uma vez mais, nós nos colocamos na vossa presença, neste momento que aqui estamos, Senhor, fazendo este vídeo e pedindo a vossa ajuda, a vossa proteção. Senhor, que o Senhor nos guie pelo Teu Espírito Santo, nos livre dos perigos iminentes de morte, dos acidentes, das fatalidades desta vida, das doenças que assolam a face da terra, dos espíritos de enfermidade, das contendas, das iras, das cóleras, das dissensões, dos levantes, dos motins, das conspirações, dos enredos, das fofocas, das intrigas, das porfias e das inimizades. Senhor, feche a boca dos leões, a boca das leoas e da leoazinha. Cerca-nos com a tua benevolência, Senhor Deus, e nos guarda de todo mal, de todo perigo, de toda tentação. Não nos deixe à mercê da própria sorte, Senhor. Lembra-te de nós que aqui estamos neste vale de lágrimas e nos ajuda com a força do teu poder. Realiza por nós aquilo que nós não temos condições de realizar por nós mesmos. Cerca-nos com a tua benevolência e com a muralha de fogo. É o que eu te peço, Pai. Peço ainda que o Senhor abençoa o Brasil, a nossa nação, abençoa os mandatários do primeiro escalão, segundo escalão, terceiro escalão. Senhor, abençoa, Senhor Deus, os parlamentares, os integrantes do Senado Federal, os ministros de um modo geral. Senhor, abençoa as nossas autoridades. Sê conosco por amor de Ti. É o que eu te peço, Pai. Suplico, agradeço e espero, desde agora e para sempre, e em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Teu Filho querido e amado Pai, aquele que vive e reina para todos sempre, sempre, sempre eternamente. Amém, amém e amém.